queridos amigos e irmãos da Igreja Batista de Bom Retiro e todos vocês que nos assistem aí pela internet, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, que dia especial, dia de adorar ao Senhor. E eu quero convidar você, para você ainda chamar aí a sua família, compartilhar esse link, convidar todos para que juntos nós possamos ter e começar o nosso dia, ter um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná, e ainda estamos em isolamento social, mas quando essa pandemia acabar, todos vocês são muito bem-vindos para vir aqui nos abraçar e vai ser um grande prazer, uma alegria. Nós estamos morrendo de saudade de vocês. E agora vamos orar. Aquiete seu coração. Deixe o Senhor Jesus falar com você nesse dia. Deixe que as palavras do Senhor que vai ser ministrada aqui realmente façam a diferença na sua vida. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu quero colocar a vida de cada homem, cada mulher, cada família, cada um que nos assiste aí através desse canal da internet. Senhor, nós queremos, Senhor, liberar uma palavra de bênção nesse dia para cada um deles. Senhor, e repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito contrário ao agir ao Espírito Santo do Senhor, toda palavra contrária, toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Pai, liberamos uma palavra de vida nesse dia, liberamos uma palavra de cura, Pai, que vidas serão transformadas, reposicionadas, Senhor, em nome de Jesus. Estabelecemos a autoridade do Senhor em cada lar, em cada casa agora que nos assiste, Pai, e declaramos, Senhor, que nesse dia tão especial, o Senhor vai falar com a gente de uma forma tremenda e poderosa, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos juntos adorar ao Senhor. Nosso Deus, grande em poder. Vamos levantar a nossa voz e adorar a igreja. Santo é o teu nome, Pai. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Declare: Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, cegos abriu. Não há outro igual.
mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Queridos, esse é o nosso momento de dedicação. Momento em que nós dedicamos, nós consagramos, entregamos diante do Senhor as nossas ofertas. E aqui as nossas ofertas também em valores, em dinheiro, mas todas as nossas ofertas, nossos pedidos de oração, as nossas inquietudes, a nossa saúde, o nosso emprego, nesse tempo de adversidade, o nosso emprego. Então, eu queria te convidar a fazer isso, a ter um momento de dedicação, a ter um momento em que nós relembramos a soberania de Deus sobre a nossa vida. Um momento em que nós dedicamos ao Senhor os nossos bens, aquilo que nos é valioso, porque quando colocamos na balança, a presença de Deus é mais valiosa do que essas coisas. Essa é uma forma de representação. O Salmo 65, a partir do versículo 9, vai ter um louvor de Davi em que ele lembra exatamente isso. Salmo 65, versículo 9 e seguintes diz assim: Tu, Senhor, visitas a terra e a refresca. Tu a enriquece grandemente com o rio que vem dos céus, que está cheio de água pura. Tu dás o trigo quando a terra está preparada. Tu enche de água os sulcos, regulando a sua altura. Amolece a terra com a chuva, abençoa as novidades que dela surgirão. Coroa o ano todo a sua bondade, e as suas veredas destilam gordura sobre os novilhos. Destinam sobre os pastos do deserto o verde pasto crescente, e os outeiros, os campos, de outro lado, cingem-se de alegria, enchem-se de alegria. Os campos cobrem-se então de rebanho, e os vales vestem-se de trigo. Por isso que nós nos regozijamos e cantamos. O que Davi está dizendo é que a provisão anterior, primeiro, tudo provém do Senhor. Ao dedicar ao Senhor, ao devolver parte do dízimo, ao ser generoso com as ofertas, nós estamos ajudando o próximo, estamos ajudando a nossa comunidade de fé, mas principalmente nós estamos declarando para o nosso dinheiro, nós estamos declarando para as nossas finanças, nós estamos declarando para os nossos pertences quem é que manda neles. E quem manda é o Senhor. São provisões divinas que vêm sobre a nossa mão para nós administrarmos. E uma forma de reconhecer isso é através dos nossos dízimos e ofertas. Quando você está aqui na Igreja do Bom Retiro, você tem a oportunidade, se você está nos assistindo à distância, de ofertar aqui na igreja também, mesmo que virtualmente. Nós temos um aplicativo aqui da igreja, você pode baixar ele gratuitamente na sua loja de aplicativos, e lá no aplicativo tem como fazer a oferta. Então, o passo a passo é o seguinte: você vai entrar no aplicativo, vai clicar no item Contribua, ali você vai ter um primeiro passo que vai ter os itens de você preencher, aí vai ter um campo que é dízimos e ofertas, coloca ali, clica ali, vai abrir um novo campo, você vai colocar o valor. E aí você vai seguir ali o passo a passo, né? Então, pagar, próximo, aí você coloca os seus dados, preenche ali os seus dados, seu e-mail, seu nome, vai ali pagar, né? Próximo passo, e aí vai acompanhando o passo a passo até a hora que você chegar na forma de pagamento. Você vai ter a opção no cartão ou no boleto. Se você escolher o cartão, ele não afeta no seu limite, por ser um pagamento recorrente, você pode programar, inclusive, em 12 parcelas, não afeta, sem problema nenhum, o seu limite, e aí você faz o pagamento através do seu cartão, ou através do boleto bancário.
Se você não tem o aplicativo, mas você tem aí um celular, um QR Code, um celular com câmera na sua mão, hoje em dia todo mundo tem um celular com câmera, você pode ler o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho, aqui no canto da tela, e aí ele vai remeter você ao site, também já no campo Contribua, é só preencher os dados ali e seguir. Mas esse é o momento em que nós também oramos pelas famílias, oramos pelos enfermos. Então, assim que você fizer a sua contribuição, nós vamos estar orando também. Então, te convido nesse momento a estarmos dedicando ao Senhor as nossas ofertas. Vamos lá? Senhor, como Davi registrou no Salmo, eu queria fazer com que esse Salmo fosse verdade sobre o nosso coração. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, momento em que a economia tem passado por adversidades, talvez muitos dos que nos ouvem perderam emprego ou diminuíram os seus rendimentos, que nós estejamos sendo abençoados, porque reconhecemos a sua provisão sobre a nossa casa, que nós possamos perceber que essa ideia do salmista de ver os campos verdejantes, de ver o rebanho crescendo ali, possa se transportar para a nossa vida e afetar a vida de cada um. Cada vez que devolvemos parte do nosso dízimo ou somos generosos oferecendo uma oferta, nós estamos declarando que a nossa confiança financeira também está no Senhor. Por isso eu peço que o Senhor esteja abrindo as portas dos céus e, como diz o Salmo, que rios de água viva, rios celestiais, possam estar inundando os nossos campos, possam estar florescendo sobre a nossa vida. Que nós possamos reconhecer a sua provisão, sendo ela sensível aos nossos olhos, ao nosso coração. Reconhecemos a sua provisão sobre a nossa casa, faz com que a nossa mesa sempre tenha um alimento e que nosso coração seja generoso, para que nós possamos compartilhar com os nossos amigos, compartilhar com os nossos queridos, mas também com aqueles que necessitam. Que a sua casa seja sempre provida e que a casa de cada um aqui possa ser sempre abastecida por provisão divina, pelo seu amor lá, que também cuida de nós, também na parte material. Nós agradecemos e reconhecemos sua provisão sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Mas nós também vamos orar sobre as suas causas. Então, vou convidar a Daniele para que esteja orando pelas famílias, pela sua casa, e continue em oração conosco. Vamos orar, então. Se você puder estar com a sua família aí junto com você, também ore com eles. Se você não está junto, não tem essa oportunidade, ore, depois manda uma mensagem falando com a sua família que você está orando por eles. Senhor Jesus, neste momento, Deus, nós colocamos cada familiar, ó Pai, em Tuas mãos, Deus. As pessoas que estão assistindo, Senhor, agora, esse momento, ó Pai, de culto, que o Senhor possa estar ali, Senhor, que elas sintam a Tua presença na casa delas, Deus. Que o Teu Santo Espírito inunde de tal forma cada casa, Senhor, que haja transformação, Deus. Consagramos, dedicamos, Senhor, cada lar a Ti, Deus, falando que o Senhor é a luz ali, que o Senhor é a luz naquela casa, Deus. Em nome de Jesus, supre as necessidades, Deus, necessidades materiais, necessidades emocionais. Ô Senhor Jesus, vem com o Teu poder a cada família, alcançando cada uma delas, Deus. Nós também queremos consagrar as nossas famílias a Ti, queremos entregar as nossas famílias a Ti, falando que o Senhor é o Deus, Senhor, da nossa casa, que o Senhor é o Deus da nossa família, Deus. Colocamos também, Deus, às vezes a saúde, Deus. Colocamos, ó Pai, o coração, Deus, que o Senhor traga cura, Senhor, que o Senhor traga restauração a cada lar, Deus, a cada família, a cada pessoa que está assistindo, às vezes com uma dor, ó Pai, uma dor na alma, Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha trazer refrigério, Senhor, a cada dia, Deus. Em nome de Jesus, obrigada pela oportunidade que nós temos de juntos, ó Pai, também à distância, mas juntos, ó Pai, contigo, louvarmos e te engrandecermos. Em nome de Jesus, muito obrigada por esse tempo. Amém. E agora nós vamos, então, ouvir a mensagem do dia com o pastor Marcos, nosso pastor de famílias,
querido, um pastor tremendo. E durante o culto, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, escreve ali no chat. Eu estou online respondendo vocês também. Deus abençoe. Vamos para a mensagem. Tchau, tchau. Amém, amém. Boa noite. Depois desse momento de oração, um momento de louvor, agora nós vamos ter o momento da palavra de Deus. E nós vamos orar para que esse momento, para que a palavra de Deus que vai ser ministrada agora aqui desse altar, ela possa entrar dentro do teu coração, ela possa encontrar um lugar de transformação, possa encontrar um lugar de refrigério, mas de mudança de vida. Para que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador do nosso Deus, possa realmente trabalhar dentro do teu coração. E eu te convido agora a orar. Vamos orar junto. Clame realmente pela presença do Senhor. Peça para Ele para que você seja marcado nessa noite pela presença do Espírito Santo de Deus aí na tua casa, aonde você está agora, aonde você esteja assistindo essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus te alcance e transforme o teu coração. Feche teus olhos. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por essa noite. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Nós sentimos a presença do Senhor fluindo através desse culto, Pai, nesse ambiente, nesse momento de adoração, de louvor, de orações, ó Pai, nós sentimos realmente a presença do Senhor. Mas agora nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa agora ministrar no meu coração, no coração do Teu povo, Senhor, uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra de salvação, uma palavra de restauração, uma palavra de cura, Senhor, em cada coração. Que possamos realmente sentirmos a presença do Senhor, não apenas aqui nesse ambiente onde nós estamos, mas em todos os ambientes onde essa palavra está chegando agora, na vida e na casa dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de você se assentar, dê um like nessa mensagem, é importante. Dá likes na mensagem, porque o YouTube vai retransmitindo essas mensagens. Você está sendo abençoado, então dê um like nessa mensagem. E também compartilhe nas tuas redes sociais, compartilhe aí nos teus grupos também, para que alcance muitas pessoas. A Igreja Batista do Bom Retiro é uma igreja que se esforça realmente para levar uma palavra, para levar um alimento realmente da parte de Deus para a tua vida, para a tua família. Nós nos importamos com vocês e nós nos dedicamos, todos os pastores que ministram aqui, desde o pastor Lobo até os outros demais pastores, todos nós nos dedicamos realmente sempre para que Deus possa usar as nossas vidas, para transformar, primeiramente a nós mesmos, mas também para que transforme a tua vida. Amém? E eu queria falar nessa noite um pouquinho da vida de um homem. O pastor Lobo pregou sobre ele a semana passada e eu já estava orando sobre isso também há algum tempo. E eu queria falar sobre a vida de Sansão também. Eu queria falar sobre o Espírito Santo de Deus. Eu queria falar sobre um homem que desde o começo da sua vida, da sua trajetória, é um homem que o Espírito de Deus se apoderava dele, se apossava dele. Mas é um homem que erra e erra várias vezes. É um homem que se desvia, que vai por caminhos tortuosos, ele vai quebrando as promessas, ele vai quebrando as alianças que ele estabeleceu, que Deus estabeleceu com ele e ele também estabeleceu com Deus. Ele vai quebrando e conforme ele vai quebrando, ele não percebe, mas ele vai se aproximando cada vez mais e mais de um abismo, de um lugar realmente de cativeiro, de um lugar de aprisionamento. Ele vai caminhando a passos largos em busca disso, sem perceber, e ele está entrando e termina a vida dele preso. Um homem que foi apoderado pelo Espírito Santo de Deus por várias vezes. O Espírito de Deus se apoderou, se apossou dele. E eu queria falar sobre sabotadores do Espírito. E eu queria te levar para um lugar que você entenda que muitas vezes eu e você sabotamos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, esse derramar da unção de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós sabotamos esse Espírito. Nós negligenciamos esse Espírito. Nós, muitas vezes, proibimos, através dos nossos pecados, essa é a palavra, da manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. E eu quero começar lendo o texto de Juízes 16, 20, para nós começarmos a conversarmos nessa noite um pouco sobre a vida desse homem,
que foi um homem extraordinário por um lado, mas por outro lado foi um homem que foi muito derrotado. Um homem que teve muitas vitórias, mas um homem também que teve derrotas. Um homem que vence 1000 soldados, 1000 filisteus com uma queixada de jumento, mas que cai diante do laço da sensualidade. Um homem que tinha muita força quando o Espírito Santo estava nele, porque a força não vinha dele, vinha do Espírito Santo, mas um homem também que fraquejava nas paixões dele, nas loucuras dele. E o texto de Juízes diz assim a palavra do Senhor: então ele chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Ele não sabia que a presença de Deus já não estava mais com ele. Ele acorda daquele sono e ele acredita que ele vai se livrar como outras tantas vezes ele se livrou. Mas agora ele está diante de uma outra realidade. Ele está diante de uma realidade que Deus já não está mais com ele, porque Deus vem sinalizando isso, Deus vai dando sinais na vida de Sansão. Deus vai dizendo: não faça isso, meu filho. E Deus faz, e Deus dá sinais para mim e para você. Mas muitas vezes nós insistimos no erro, nós insistimos nas alianças pecaminosas, nós insistimos em caminhar com o pecado, e Deus vai sinalizando e nós não percebemos e achamos que está tudo bem. Estamos pregando e as pessoas estão se convertendo. Estamos orando e as pessoas estão sendo curadas. E nós não percebemos que Deus está se afastando de nós, que Deus está fugindo, que Deus está retirando de nós o Espírito Santo de Deus, o seu Espírito, porque nós não percebemos que nós estamos pecando. E que o pecado vai nos afastando de Deus. É isso que está acontecendo aqui no texto de Juízes, capítulo 16. Então esse homem, Sansão, ele não percebeu, ele acorda desse sono e ele não percebe que o Senhor não está com ele. Muitas vezes, ou quantas vezes eu e você nem percebemos que Deus não está naquele negócio, que Deus não está naquela ação, que Deus ele está muito triste com a gente, que Deus se entristece quando nós, por escolha nossa, por escolha minha própria, nós nos afastamos da presença do Senhor, nós fugimos da presença do Senhor. Por causa dos nossos pecados, nós vamos nos separando. O Salmo vai dizer isso, o salmista vai dizendo que um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo. E nós nem percebemos que Deus está distante, porque achamos que as coisas estão funcionando, está tudo dando certo, eu estou pregando, eu estou orando, eu estou achando que tudo está dando certo. Vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos orientando. Juízes 13, 24 a 25. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. Olha que interessante. E o Senhor o abençoou, e o Espírito começou a agir nele. Então aqui tem a primeira menção do Espírito Santo de Deus, no capítulo 13 de Juízes, de o Espírito de Deus tomando Sansão e agindo através de Sansão. E ele começa realmente a entender que aquilo que ele vivia não era dele, é algo do sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Era o sobrenatural, era a ação do Espírito de Deus na vida de Sansão. O pastor Lobo falou aqui na semana passada que Sansão era um cara fraquinho, não era um cara bombadão, não. Não era tipo eu, não, também não sou um cara fraco. Quem nos sustenta é a presença do Espírito Santo de Deus. E Sansão, ele vai construindo a caminhada dele e ele não percebe, perdendo a presença de Deus, ele não percebe que aquelas atitudes, as escolhas que ele fez, foram afastando a presença de Deus. Muitas vezes, eu e você não percebemos que as nossas escolhas, as nossas atitudes, nós vamos perdendo a presença de Deus, a manifestação da presença dele. Nós não percebemos. Juízes, então, percorre um tempo entre a morte de Josué e o nascimento de Samuel, ali mais ou menos 350 anos. Eles governam em tempo de crise. Os juízes são levantados para governar o povo de Israel em meio às crises.
porque não completaram a conquista da ocupação da terra prometida. Os israelitas começaram a se adaptar às formas pecaminosas das outras nações. O que acontece aqui depois da morte de Josué? Então passa esse tempo, além deles não conquistar todas as terras, todo o plano de Deus, eles começam agora a se adaptar. E muitas vezes nós nos adaptamos ao ambiente que nós estamos. Então os israelitas agora eles se adaptam ao quê? Ao ambiente que eles estão, só que é um ambiente no meio daquelas nações pecaminosas. E eles começam a se envolver com os pecados, eles começam a se casar, eles começam agora a adorar, eles começam a se contaminar. E a contaminação chega de forma sutil na minha vida e na tua vida. E ela chegou na vida de Sansão e ela chegou na vida do povo, algo sutil. Algo que nós vamos nos adaptando. Pode deixar com a gente, continue aqui junto. Pode, vamos fazer essa aliança, vamos morar juntos, vamos morar no mesmo terreno. Vamos fazer uma sociedade aqui, vamos abrir essa empresa, nós vamos ficar ricos. E começamos a nos adaptar. Enquanto você está orando, consagrando a empresa, o teu outro sócio está levando lá alguém para benzer, alguém para fazer um trabalho lá dentro daquela empresa, e você quer a bênção de Deus, e você não percebe que você vai perdendo a presença de Deus, e começamos então repetindo os pecados. O povo de Deus começa repetindo o pecado. Como nós repetimos pecados? Você já parou para pensar? Eu queria que você pensasse nesse momento, como nós repetimos os mesmos pecados, que muitas vezes nós vamos recebendo e repetindo, e repetindo, e repetindo os mesmos erros. Repetimos os pecados, um ciclo trágico se formou, Israel cai em pecado, Deus corrige a nação, o povo clama por perdão, Deus levanta um libertador, Ele levanta um juiz para restaurar o quê? O povo e restaurar a paz. E os filhos de Israel tornaram a fazer, olha a palavra de Deus, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, Juízes 13:1. E os filhos de Israel, ou seja, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É interessante isso, né? Como realmente o povo se volta, como realmente o povo se distancia de Deus, como nós repetimos os fracassos, como nós repetimos pecados. Voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O texto está dizendo, e tornaram a fazer e voltaram. Então eles estão repetindo. É como você que repete de série, você que estuda ou não estuda tanto, chega no final do ano, está lá reprovado. É você que entra num trabalho, está lá nos 90 dias de experiência, chega no final da experiência, reprovado. Você que está num casamento, teu casamento foi reprovado, ou você está sendo reprovado pela esposa, pelo marido, está sendo reprovado pelas tuas atitudes, porque você continua repetindo o mesmo comportamento dia após dia, e você não percebe isso. E muitas vezes nós vamos repetindo o pecado, nós vamos repetindo os fracassos em cima de fracasso. Então esse homem era um homem que é consagrado a Deus. Olha o que diz lá, nazireu, pessoa separada. O que era um nazireu? Pessoa separada, consagrada para um serviço especial para Deus. Juízes 13:5 vai dizer isso. Sansão, então, quando a mãe de Sansão engravida, o anjo fala para ela, olha, esse menino vai ser um nazireu. Não vai passar navalha na cabeça dele, ele não pode tomar bebida forte, não pode tomar vinho, não pode tocar em cadáver. A mãe de Sansão também precisou cumprir o voto até o seu nascimento, até o nascimento de Sansão, de não beber vinho, nem bebida forte e nem comer alimentos impuros. Ela, a mãe de Sansão, teve que participar desse processo da consagração do filho. E aqui a gente vê a importância dos pais na vida dos filhos. Nós vemos a importância de um pai, de uma mãe que consagra o seu filho ao Senhor. Isso não é brincadeira. Quando nós apresentamos aqui nesse altar uma criança que é consagrada ao Senhor, nós estamos dizendo essa criança foi separada para o Senhor. Nós estamos consagrando ela ao Senhor. Você é o pai, você é a mãe, mas você está dizendo que ela agora pertence ao Senhor. Você consagra ela ao Senhor. É isso que a mãe de Sansão, ela teve que participar daquele voto dele de Nazireu que o anjo falou que teria que ser feito. Consagrado a Deus. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, Juízes 13:4. E daí nós vamos para Efésios, que diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do
Espírito. O convite aqui em Efésios é para nós nos enchermos do Espírito. O convite em Juízes é para nós não bebermos vinho e nenhuma bebida forte e não nos contaminarmos com nada impuro. Para que a presença de Deus possa estar na nossa vida, nós não podemos nos contaminar. E o que nos contamina, pastor? É o pecado. Quando nós estamos contaminados com o pecado, então isso atrai o desfavor de Deus. Deus não está nesse negócio quando nós estamos vivendo uma vida de pecado. E Ele está dizendo, olha, e você não pode se embriagar com vinho. Onde há o que? Briga, onde há contenda, onde há divisão. Mas você tem que se encher do que? Da minha presença. Se encha do meu Espírito Santo, para que você seja bem-sucedido, para que você vença, para que você tenha realmente uma história para contar. Só vamos ter histórias de sucesso. Vida de sucesso só temos com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo de Deus, consagrado a Deus, guiado pelo Espírito Santo. Aí você vai dizer assim, pastor, eu nem bebo. Aliás, eu nunca bebi. Pastor, eu nasci num lar cristão. Minha mãe já me apresentou na igreja, meu pai também. Eu sou desde criança. Desde pequenininho eu já corro no meio da igreja. Eu sou da escola dominical, passei por todas as classes, pastor, de infantil, quase adolescentes, jovens casados. Eu já passei por todas as fases, já passei por todos os momentos. Eu fui criado na igreja. Mas não é só por causa da bebida, não. Você está dizendo que não bebe, então substitua a bebida pela maledicência. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo, você não pode falar mal dos outros. Maledicência, fofoca, confusão, intriga, briga, discussão. Isso também não vem de Deus, isso também afasta a presença de Deus. Não é o fato apenas de não beber, mas é o fato de realmente não entrar nesses pecados, não conviver com esses pecados. A maledicência é pecado. Pastor, mas o senhor sabe, né? A língua às vezes engana a gente não pode estar sujeito à maledicência, à fofoca. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo em todos os momentos. Em todos os momentos nós precisamos e devemos ser controlados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele que vai nos dar a direção, é o Espírito Santo de Deus. Você quer ser um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você que quer ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus, um jovem, um adolescente? Fuja do pecado, fuja da maledicência, fuja da bebida, fuja da fofoca, da discussão. Olha, em primeiro lugar, o que nós aprendemos nesse texto? Porque nós somos sabotados por paixões e desejos. Como que o Espírito Santo de Deus é sabotado na minha vida? Ele é sabotado pelas paixões e desejos que nascem aonde? Dentro do meu coração, que estão enraizados dentro do meu coração. Olha Juízes 14, quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, quando Sansão volta para casa, ele diz para o seu pai e para sua mãe, vi uma mulher filisteia em Timná, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre o teu e o seu povo, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai, consigam-a para mim, é ela que me agrada. Pensa num cara mimado, pensa num homem barbado já, mimado, que quer que o pai faça tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja, e ele está ali, o pai está questionando ele, meu filho, será que no meio do nosso povo, será que no meio da nossa gente, da nossa parentela, nós não vamos ter ninguém que sirva para você? E ele bate pé, faz beicinho e diz, não quero, eu quero ela, porque eu me agrado, os meus olhos se agradaram dela, eu quero ela, eu quero essa mulher filistia, eu quero ela. E os pais estão dizendo, não se envolva. Você vai começar a quebrar os princípios da palavra de Deus. Não se envolva com essa gente, não se envolva com essa pessoa. Mas eu quero, pastor, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela. Não casa. Ele é mal educado com a mãe, ele é mal educado com o pai, ele grita com os irmãos dele, ele vai gritar com você. Ele é um cara nervoso, ela é uma mulher que não gosta muito de cuidar da casa. Mas quando eu casar, ela vai ter que cuidar da casa, ela não vai cuidar. Comece a ver, mas você bate o pé, consiga para mim, eu quero isso, eu quero. Foi isso que Sansão fez. Isso vai trazendo consequências. Ele é sabotado por suas paixões e por seus desejos. Depois dessas coisas, ele se apaixonou.
por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Ele tinha se afeiçoado com a sua mulher. E agora ele vai quebrar o quê? A aliança do casamento. Ele já faz uma aliança em julgo desigual. Ele já comete um pecado, porque ele se casa, ele faz um julgo de um casamento, um julgo desigual. Quando a gente fala, não faça casamento em julgo desigual, que você pode ter problemas, e você vai lá e insiste. E agora, não satisfeito em estar em um julgo desigual, agora ele vem e se apaixona por uma outra mulher. O que é paixão, pastor? Sentimento tão forte quanto o amor. Mas qual é a diferença desse sentimento tão forte quanto o amor, da paixão? Que é algo efêmero, provocador, impulsivo, desesperado e inquieto. Olha na vida de Sansão, se você não vai ver todas essas coisas. É algo que é passageiro, é algo que é provocante. Então ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, do Vale de Sorek. É impulsivo. Eu vou conseguir essa mulher, eu vou ter esse casamento. Eu acho impressionante. Algumas pessoas às vezes falam para a gente e pedem oração. E é interessante isso. Uma vez, não aqui no Bom Retiro, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu queria que você orasse pela minha vizinha. Eu falei: sim, o que você quer que eu ore? Não, eu quero orar para Deus. Não foi essa palavra que ela usou, mas era mais ou menos isso. Para que Deus mande fogo do céu e queime aquela miserável. Eu falei: eu não posso orar por isso. Eu posso orar para que Deus toque no coração dela, para que ela se converta, mas eu tenho que orar por você para que você perdoe ela. E ela olhou para mim: eu não quero essa oração. Eu falei: então eu não posso te ajudar, porque eu não posso orar por esse motivo que você quer. É mais ou menos isso. É algo desesperador, algo inquieto, provocador, algo efêmero, impulsivo. Pessoas que são impulsivas são pessoas que são movidas muitas vezes por paixões e desejos incontroláveis que se tornam na vida delas. Sansão se apaixonou então por Dalila. Muitas vezes somos sabotados pelas paixões. Quais são essas paixões, pastor? Pode ser um emprego, um casamento, uma situação financeira, um bem, um carro, amizades, o clube de futebol. Nós somos sabotados por essas paixões e por esses desejos. Sansão se desvia do objetivo de Deus quando começa a olhar apenas para a sua força ou para a sua capacidade. Sabe aquela pessoa que tira o foco de Deus, que para de olhar para a cruz, que para de olhar para Jesus, e ele começa a acreditar que tudo que ele faz está dentro do estudo dele, da capacidade dele, daquilo que ele recebeu de Deus, mas agora ele já não valoriza mais a presença de Deus, ele valoriza a própria paixão que ele tem, o próprio desejo que ele tem, passa a dominar a vida dele. E em vez de ser guiado e controlado pelo Espírito de Deus, ele agora passa a ser controlado pela paixão, ele passa a ser controlado pelo desejo, ele passa a ser controlado agora pela loucura, pelo aquilo que ele deseja, aquele fogo ardente, mas não aquele fogo que queima do Espírito Santo, o fogo ardente do pecado e da paixão e do desejo. Às vezes somos assim. Somos sabotados, então, por paixões e desejos. Sansão passa por isso. Ele é sabotado pelas paixões e pelos desejos que nascem no coração daquele homem. Quais são as paixões, quais são os desejos que estão dentro do teu coração, que muitas vezes têm sabotado a tua vida, têm sabotado a presença do Senhor na tua vida e você às vezes não entende. Por que tudo não funciona? Por que as coisas não estão dando certo na tua vida e na tua história? Você está se sabotando através das paixões e desejos que nascem dentro do teu coração. Segundo lugar, nós somos sabotados por quem amamos. Olha o texto da palavra de Deus. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Os homens de Judá aqui, os irmãos de Sansão, estão o quê? Perguntando para os filisteus: o que nós fizemos? Por que vocês vieram lutar contra nós? E eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá, olha só, 3.000 homens de Judá, desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? 3.000 homens do povo dele, sabotado por quem tinha que amar, somos sabotados por quem nós amamos, descem à caverna de Etã, ali na rocha. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Você não sabe que nós somos dominados por esse pecado? Um pecado numa família que vem dominando aquela família há algumas gerações, que se repete, se repete, se repete.
Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós, que nós somos fracos. Olha o que você está fazendo. Você está destruindo. Nós já estamos sendo subjugados por essa nação. Nós somos subjugados por esse pecado. A nossa família já vive dessa forma há muito tempo. E agora você vem e faz isso, você está nos prejudicando. É isso que os irmãos de Sansão, é isso que a família, é isso aquelas pessoas que ele ama, é isso que a nação dele está dizendo. Você viu o que você fez? Sua linhagem, descendência, o seu povo. Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. O que está acontecendo aqui? Quem que está agora entregando Sansão para o inimigo? A sua linhagem, a sua descendência, o seu próprio povo. E ele faz uma pergunta: olha, vocês vieram aqui para quê? Vocês vão me matar? Vocês são quem eu amo, vocês vão me matar, é isso que vocês estão me dizendo? Ele diz: nós não vamos te matar, não, certamente que não, mas nós vamos te entregar na mão dos filisteus. O povo está tão acostumado a viver no pecado, que o povo não consegue perceber muitas vezes o agir de Deus, a libertação de Deus no meio do povo. O povo se acostuma. Sabe quando você vai se acostumando com o pecado? Quando você vai se acostumando com aquelas derrotas, com aqueles fracassos, com aqueles pecados que você vai alisando. São pecados que estão enraizados dentro do teu coração, que estão há anos ali, e você não consegue romper. Isso vem muitas vezes dentro da nossa linhagem. Disfunção na família. Quantos problemas acontecem dentro de casa? A maioria dos nossos problemas começam muitas vezes dentro de casa. As disfunções que nos alcançam começam dentro de casa. Quem entregou Sansão foram os próprios israelitas. Quem nos entrega muitas vezes são os próprios, aquelas pessoas que nós amamos. Saímos do culto, já saiu do culto abençoado, ou que culto aleluiado, e o Shiramanaia desceu, e o fogo subiu, e você sai todo animado, cheio da presença de Deus, mas quando entramos no carro, ou quando chegamos em casa, somos sabotados por disfunções, brigas e contendas. Quantas vezes isso já aconteceu? Isso já aconteceu comigo. Um culto do fogo, e nós saímos ali da igreja, pulandinho, no sapatinho, só no sapatinho, e você chega no carro, e uma palavra acontece, um olhar estranho se cruza, e uma palavra mal colocada, e já vira aquele tormento, já vira aquela confusão, já vira aquela briga, aquela discussão dentro do carro, e quando chega em casa, se prolonga em casa e vai até a noite. Você já viveu isso? Eu já vivi isso, isso já aconteceu na minha vida. Somos sabotados pelo nosso próprio povo, somos sabotados por quem nós amamos, as crises. Ele é traído, Juízes 14:7, ele é traído por quem? Pela sua esposa. Então foi conversar com a mulher a quem ele gostava. Traído por sua esposa, ele foi traído pela sua linhagem, ele foi traído por quem ele amava. Enganado por Dalila, Juízes 16:18. O povo estava conformado com o jugo dos filisteus. Quando nós nos conformamos com esse jugo de escravidão, do pecado, acontece isso. Somos enganados, às vezes ficamos conformados com a situação em que estamos vivendo. Sabe quando você se conforma com aquela situação? Você se conforma com aquele momento, você se conforma com aquele pecado. Não, a minha família é assim mesmo. Sempre a gente briga, sempre tem discussão, sempre tem loucura, sempre tem gritaria, sempre tem maledicência no meio da nossa família. É assim, pastor, não tem o que fazer. Aliás, eu já me acostumei com isso. Você não tem que se acostumar com essas coisas. Você não pode se acostumar com o pecado. Rompa com o pecado. Interessante que a gente vê o Espírito de Deus agindo na vida de Sansão, no capítulo 13, a história de Sansão acontece em Juízes 13, 14, 15 e 16. No 14, no verso 6, o Espírito se apossa dele. No verso 19, o Espírito então se apossou de Sansão. No capítulo 15, mais o Espírito do Senhor, no verso 14, o Espírito do Senhor se apossa de Sansão. Só que no capítulo 16, que nós lemos lá, não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Interessante que nós vemos aqui em vários momentos, no 13, no 14 e no 15. Nós vemos o Espírito de Deus se apoderando, se apossando de Sansão. Só que Sansão, ele começa a quebrar todos
todos os envolvimentos, todas as alianças dele com Deus, ele começa a viver no pecado no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, isso vai se repetindo. Aí quando chega no 16 não tem jeito, porque daí Deus retira o espírito dele. E quando Deus retira o Espírito Santo dele da nossa vida, eu quero te dizer que aí nós estamos entregues realmente para o inimigo. Por quê? Porque nós desobedecemos a Deus, então ele vai quebrando as alianças. Ele quebra a aliança com o povo dele, ele quebra a aliança de casamento, ele quebra alianças, ele quebra. E no fim, você sabe qual é o fim de Sansão e daqui a pouco nós vamos ver qual é o fim dele. Sabotados pela nossa carne e pelo nosso inimigo. Então, em primeiro lugar, nós somos sabotados pelas paixões e desejos que estão dentro do nosso coração. Em segundo lugar, nós somos sabotados pelo nosso povo, por quem amamos, pela nossa linhagem. Em terceiro lugar, nós somos sabotados pela nossa própria carne e pelo inimigo. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. O inimigo tenta destruir o projeto de Deus. Satanás, ele quer destruir o projeto de Deus na tua vida. Ele quer destruir o projeto de Deus para a tua família. Ele quer te destruir. É isso, ele queria destruir a vida de Sansão, porque ele sabia que Sansão foi levantado como um libertador, que Sansão foi levantado como um juiz para libertar o povo de Israel. Um homem que termina preso, rodando moinho, cego, um homem que não tem direção, um homem que não sabe mais quem ele é, um homem que está sem identidade agora. Um homem que não tem mais uma direção, porque a direção dele é andar em círculo, rodando aquele moinho, dia e noite rodando moinho, dia e noite a tua família está presa naquele pecado, você continua naquele ciclo de derrota, ciclo de derrota. Você fica na volta daquele moinho, você fica na volta daquele pecado. O inimigo tenta nos sabotar, a nossa carne tenta nos sabotar todos os dias. Sabotados então pela nossa carne e pelo inimigo. Quando Sansão está forte na presença de Deus, ele está forte na presença do inimigo. Quando você busca a presença de Deus, quando você realmente vai para o teu secreto, que você se coloca na presença de Deus, que Deus, você vai se humilhando diante de Deus, Deus vai te fortalecendo, então você está forte na presença do inimigo, aí você pode resistir. Como Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, obedecei a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu estou forte na presença de Deus, eu vou estar forte na presença do inimigo. Era isso que acontecia quando o Espírito Santo de Deus se apoderava de Sansão. Aquele homem tinha uma força que rasgava um leão, que matava um leão, que matava 1000 homens com uma queixada de jumento. Forte na presença de Deus, forte na presença do inimigo. Fraco diante de Deus, fraco diante do inimigo. É isso que acontece na vida de Sansão. Quando você deixa de orar, quando você deixa de estar em comunhão na igreja, quando você deixa de ter o culto doméstico, quando você para de orar, quando você para de abençoar os teus filhos, quando você para de orar com a esposa, quando você para de orar com o marido, quando você para de buscar a Deus, você está fraco diante de Deus, você está fraco diante do inimigo, porque qualquer pecado vai te derrubar, você vai cair no pecado, você vai se apaixonar pelo pecado, você vai se envolver com obras pecaminosas. Trajetória de fracasso e derrota acontece na vida de Sansão. Eu quero te dizer que muitas vezes essa trajetória de fracasso e de derrota, ela vem sendo construída. Não é algo simplesmente acordou hoje, não é que Sansão acordou e despertou do sono com a cabeça no colo de Dalila, não. Ele vem construindo desde o capítulo 13, depois do seu nascimento, ele vem construindo o quê? A derrota, desde o momento que ele chega para o pai dele e diz, eu quero essa mulher, eu quero que o Senhor arranje esse casamento para mim, eu quero. Ele começa o quê? A construir essa derrota. Desde que ele toca lá naquele cadáver que ele não deveria tocar, ele começa o quê? Ele vai quebrando a aliança, ele vai se envolvendo, então ele começa a construir uma trajetória de fracasso e de derrota. Eu quero te dizer que nós construímos a nossa trajetória de fracasso, a nossa trajetória de derrota. Sansão cai indefeso diante do seu inimigo. Eles zombam, escarnecem, debocham, vão ridicularizar. Juízes 16, 25. Olha o que diz a palavra do Senhor, Juízes 16, 25.
Com o coração cheio de alegria, gritaram os filisteus: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando você vive no pecado, quando você está longe da presença de Deus, que o inimigo te pega, é isso que vai acontecer. Eles vão zombar de você. Cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? Cadê o teu milagre? Por que as coisas não acontecem? O inimigo então ele zomba, ele escarnece de você, ele escarnece de Deus, eles debocham, eles ridicularizam. É isso que o inimigo faz, é isso que os filisteus estão fazendo agora com Sansão. Cadê a tua força? Cadê a tua força sobrenatural? Agora você não enxerga mais, agora você não tem mais força, você é mais fraco do que nós agora. Agora você está sendo subjugado por nós te dominamos. Você vai fazer o que nós mandamos. Você vai girar esse moinho até o último dia da tua vida. É isso que os filisteus estão dizendo. Sansão, ele foi sabotado pela carne dele, e ele foi sabotado pelo inimigo porque ele não percebeu que não estava nele, mas era Deus que agia nele. Eu e você não percebemos que não é nós, mas é Deus. É o que Deus faz em mim, é o que Deus faz em você. Não é o que nós somos, porque nós somos pecadores, é isso que a Bíblia diz. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o maravilhoso, é o Deus forte. É o Príncipe da Paz, é o Emanuel, é o grande eu sou, é o Todo-Poderoso. Sansão andava na dimensão da carne. Sabe por que Sansão foi sabotado pela carne dele, pelo inimigo? Porque Sansão é um homem que anda na dimensão da carne. Muitas vezes eu e você somos homens e mulheres que andamos somente na dimensão da carne. Nós não andamos na dimensão do Espírito e vamos colher os frutos da carne. Vamos colher o fruto da carne na nossa vida. Quando andamos na carne, no pecado, perdemos a visão, perdemos a liberdade. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aconteceu com Sansão, um homem que começa a andar somente na carne, um homem que começa a andar nos seus desejos, nas suas paixões e no seu pecado. Ele vai perder a visão, ele vai perder a liberdade, ele se torna escravo. Quando andamos na dimensão da carne, somos derrotados e escravizados. Eu quero dizer que todas as vezes que nós andamos na dimensão da nossa carne, das nossas paixões, do nosso desejo, nós somos derrotados e somos realmente escravizados. Paramos na dimensão da carne. O problema não é só andar na dimensão da carne, porque por si só já é um grande problema. O problema é que muitos de nós paramos na dimensão da carne e nós não conseguimos romper com a carne. Ficamos presos na dimensão da carne e não conseguimos acessar a dimensão do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Paramos na dimensão da carne. Qual é o pecado que te parou? Qual é o pecado que tem te parado? Qual é o pecado que tem parado a tua vida, que você está preso na dimensão da carne? Que você não consegue romper, sair da dimensão da carne, você não consegue andar na dimensão do Espírito de Deus, no mover de Deus, através do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o mais importante não foi o cabelo. O cabelo é apenas uma simbologia. O problema não foi perder a visão apenas, que já é sério. O problema não foi só perder a liberdade. O problema não foi perder a força física. Não foi se tornar escravo. Isso são problemas, sim, pastor, são problemas. Mas qual foi o maior problema de Sansão? Foi perder a presença de Deus, foi perder a ação do Espírito Santo de Deus, porque quando ele perde a presença de Deus, quando ele perde a presença do Senhor, essas coisas acontecem, ele se torna escravo, ele perde a força física, ele perde a liberdade, ele perde a visão, porque ele perdeu a presença de Deus. Quando eu e você perdemos a presença do Espírito Santo de Deus, nós podemos perder a liberdade, a visão, a força e nos tornarmos escravos. Não aconteceu só na vida de Sansão. Eu quero dizer que isso acontece com muitas pessoas. A gente caminha com pessoas, a gente vê pessoas andando na dimensão da carne, pessoas que perderam a presença de Deus, que perderam a presença do Espírito Santo de Deus, se tornam escravos, perdem a liberdade, perdem a visão. Ele ignorou a presença do Espírito. Sansão, ele ignora a presença do Espírito Santo de Deus. Ele torna a presença do Espírito como algo insignificante. Ele não entendeu que tudo que ele fez, ele só conseguiu fazer por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Você e eu muitas vezes pensamos que nós podemos fazer algo. Nós ignoramos a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Eu me converti no ano de 1993. Para 2020, vamos lá,
27 anos. Eu me converti em 1993, me batizei no ano de 1994. E eu sempre estive na igreja desde então. Eu fui entender um pouquinho de Espírito Santo faz 10 anos atrás, em 2010, que eu comecei a entender que a minha vida deu uma virada, uma chave virou no meu coração, e eu comecei a entender que o Espírito Santo de Deus, que Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, que Ele age nas nossas vidas, que Ele nos capacita, que Ele nos batiza, que Ele nos dá os dons para o aperfeiçoamento dos santos. É Ele, eu fui entender isso não faz muito tempo. Eu estou há 27 anos na igreja, há 10 anos para cá que eu comecei a entender a obra do Espírito Santo de Deus, que eu comecei a buscar a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, é uma coisa recente. Talvez você que esteja me escutando nessa noite está dizendo, eu nem sabia disso, pastor, estou aprendendo hoje, então corra. Você já está atrasado, como eu fiquei atrasado muito tempo da minha vida, sem ter um relacionamento com o Espírito de Deus. E ele estava como essa lâmpada apagado na minha vida. Eu não entendia que eu precisava do Espírito Santo de Deus. E eu sabotava ele na minha vida todos os dias. Cultivando, em quarto lugar, cultivando a presença de Deus na nossa vida. Sansão tinha a promessa de libertar Israel. Temos as promessas de Deus sobre a nossa vida, mas é preciso cultivar a presença do Espírito Santo. É necessário cultivar. Por isso que o texto de Efésios diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, busquem o Espírito Santo de Deus, precisamos cultivar. Nossa maior luta é manter a presença de Deus. Eu quero que você entenda isso, a nossa maior luta é manter a presença de Deus, é manter o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Ele está em nós, Ele está dentro de nós, mas esse fato não quer dizer que Ele está agindo em nós. É diferente. Ter o Espírito Santo de Deus eu tenho, mas a pergunta é, Ele age através de mim? Ele me controla, Ele me conduz, Ele me dá a direção do que eu tenho que fazer, porque não basta apenas ter o Espírito Santo. Lógico que é bom ter o Espírito Santo, é melhor do que não ter, eu sei disso, mas não é apenas o suficiente, ou não melhor, não é só para isso que Deus fez, não é somente para isso que Deus deseja que tenhamos o Espírito Santo. Deus deseja que tenhamos o Espírito Santo para nós nos movermos nele. A igreja precisa se mover nos dons, a igreja precisa se mover no Espírito Santo, se mover. Mas nós não temos nos movido muitas vezes no Espírito. Precisamos viver então na dimensão do Espírito Santo de Deus. Precisamos sair da dimensão da carne e irmos para a dimensão do Espírito, para nos movermos nele. É diferente, quando nós nos movemos no Espírito Santo de Deus, Ele passa a ditar o nosso ritmo, Ele passa a ditar as nossas escolhas, Ele passa a ditar os nossos passos, os nossos movimentos, não são mais os movimentos do Marcos, mas são os movimentos do Espírito de Deus. Precisamos invocá-lo, sim, precisamos cultivar a presença dEle, buscar a presença dEle. Olha o que o texto de Lucas nos diz. Se vocês, apesar de serem maus, apesar de serem mau, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Repete aí na tua casa. Dará o Espírito Santo a quem pedir. Peça, meu irmão. Peça a manifestação do Espírito Santo de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus não apenas more em você, mas que Ele controle você, que Ele te encha até transbordar, até transbordar, até transbordar. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus, que é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Nós somos santuários, nós somos separados, o nosso corpo pertence ao Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, nós não somos mais nós mesmos, nós pertencemos a Deus, nós temos um selo, nós temos uma marca em nós, e essa marca é o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, estou até empolgado hoje. É vocês que me deixam empolgado, animado, para pregar com fé, com esperança, com salvação. O verdadeiro libertador. Quinto lugar, Cristo é o verdadeiro libertador das nossas vidas. É Cristo que nos liberta. É Cristo que nos liberta do pecado. Cristo é o verdadeiro juiz e nazireu de Deus, sem pecado. Cristo, aquele juiz, Sansão falhou.
Ele pecou, ele se envolveu com o pecado, ele se envolveu com as suas paixões, ele se envolveu com os seus desejos, mas o verdadeiro nazireu de Deus, o verdadeiro juiz de Deus, que é Cristo Jesus, ele não pecou, porque ele veio e continuou sem pecado. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você tem que amar a vinda de Jesus. Nós precisamos amar a volta de Jesus. Nós precisamos ansiar pela volta de Jesus, para buscar a igreja, para nos levar, para nós estarmos com Ele, por toda a eternidade. Precisamos ansiar isso no nosso coração. Nós precisamos amar, desejar, mas também a todos que amam a sua vinda. Não é só para mim a coroa de justiça que o Senhor tem para me dar, é para você também, mas você precisa amar a volta dEle. Você tem que orar pela volta dEle, para que Ele venha te buscar, para que Ele venha nos buscar. Jesus é o verdadeiro libertador. Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está, a tua casa, tem que ser uma casa, tem que ser um lugar santo, por causa da presença de Deus. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. A tua casa é um lugar santo. A tua casa é um lugar santo. A minha casa é um lugar santo. Atos 7, 32 e 33. Jesus é o verdadeiro libertador. O sapato representa a proteção dos pés. O sapato vai representar na minha vida e na tua vida a proteção para os nossos pés, para nós não nos machucarmos. Significa renunciar, significa se arrepender. Anote aí, todo lugar onde Deus está é santo. Anote aí, todo lugar onde Deus está é santo. E somente é santo enquanto a presença de Deus estiver ali. A tua casa, todo lugar. Se Deus está na tua casa, a tua casa é um lugar santo. Mas ela só é santa enquanto Deus permanecer aí. Porque se Ele não estiver aí, ela não é mais santa. A tua vida, ela só é santa enquanto Deus estiver habitando dentro do teu coração. Porque no momento em que Deus não estiver mais no teu coração, que o Espírito Santo de Deus não estiver mais na tua vida, esse lugar se torna um lugar comum. Sem a presença de Deus, nós somos um lugar comum. A nossa casa é uma casa comum. A minha vida é uma vida comum. Sem a presença do Senhor, nós somos comuns. Nós somos pecadores. Eu sou pecador. Você é pecador. Nós somos pecadores e nós precisamos da graça de Jesus. Vamos nos desprender das cordas e as amarras do pecado. Essa noite é noite de você se desprender das amarras do pecado. Convide Jesus para estar na tua casa, porque ela vai ser santa. Convide Jesus para estar na tua vida, porque você vai viver uma vida de santidade. Mas você só vai ser santo enquanto Ele estiver na tua vida, enquanto você permitir Ele te moldar. A tua casa só vai ser santa se Ele for invocado na tua casa, se você der liberdade para Ele. E eu queria fazer um ato aqui profético, simbólico. Eu queria tirar o meu calçado aqui nesse altar, e eu queria te convidar, você que está em casa, se você puder, tira o teu sapato, tira o teu chinelo, talvez você já esteja até descalço em casa, você está na tua casa. Tire o teu calçado. Isso simbolicamente está dizendo que você se arrepende, que você quer renunciar aos teus pecados, que você quer estar na presença do Senhor, num ato de contrição. Tire as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. E Ele é santo por causa da presença de Deus. É isso que nós precisamos entender, que Ele só é santo por causa dEle, por causa da presença de Jesus, porque senão é um lugar comum. E eu não quero andar na dimensão da carne, eu não quero andar num lugar comum, eu quero andar na dimensão do Espírito. Eu não tenho a força de Sansão, mas eu não quero cometer os erros de Sansão. Mas eu tenho a maior força do mundo, o maior poder do mundo está dentro de mim. Está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar nessa noite. Convide o Espírito Santo para entrar agora na tua vida. Peça perdão pelos teus pecados. Peça perdão por você ter se afastado dele.
por ter se afastado de Jesus. Peça perdão por talvez você nunca tenha nem escutado direito sobre o Espírito Santo, nem conhecer o Espírito Santo, nem entender da obra dele. Convide ele para estar na tua vida, convide ele para estar aí na tua casa, para que esse lugar seja santificado ao Senhor. E eu queria orar com você. Eu quero, na verdade, orar com você. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus. E eu vou me ajoelhar aqui. Se você puder se ajoelhar aí na tua casa, se ajoelhe. Se você não pode se ajoelhar, fique sentado, fique em pé, como você quiser. Mas faça essa oração. Faça essa oração. Eu vou me ajoelhar. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Clame por Ele. Peça perdão. Diga para Ele o que está dentro do teu coração. Diga para Jesus o que está dentro do teu coração. Convide o Espírito Santo de Deus para estar na tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, amado e doce Espírito Santo de Deus, nós como teu povo, Senhor, como teus filhos, nós temos pecado, Senhor. Nós temos muitas vezes nos afastado do Senhor. Eu te peço perdão, Senhor. Muitas vezes nós somos sabotados, Pai, pelas paixões. Somos sabotados, ó Deus, pelos nossos desejos. Sabotamos a presença do Senhor na nossa vida, Pai, por causa dessas paixões e desses desejos. Muitas vezes somos sabotados por quem nós amamos. Muitas vezes somos sabotados por nós mesmos, Senhor. Muitas vezes somos sabotados pela nossa carne. Muitas vezes somos sabotados, Pai, pelo inimigo. Pai, nós queremos nessa noite romper, Senhor, romper com os pecados, Pai. Nós não queremos viver uma vida mais de pecado, não. Queremos viver com o Senhor. Queremos viver com o Teu amado Espírito Santo fluindo em nós, Pai. Eu não quero mais viver na dimensão da carne, Senhor. Eu quero viver na dimensão do Espírito de Deus. Nos ajude, Senhor, para nós vivermos na dimensão do Teu Espírito, Pai. Para que nós possamos realmente ser homens e mulheres aprovados pelo Senhor, Pai. Não apenas usados pelo Senhor, mas aprovados pelo Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Sermos homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que levem a semente do Teu Evangelho. Que levem sim a cura, que levem sim a salvação, que levem sim a libertação, Pai. Mas que levem o Teu amor. Para isso nós precisamos do Teu Espírito, Pai. Porque sem Ele nós somos comuns, Pai. Todo lugar que o Senhor não está é um lugar comum. É uma dimensão da carne e eu não quero mais isso, Pai. Eu quero viver na dimensão do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos socorre como igreja. Não só a Igreja Batista do Bom Retiro, mas todas as igrejas, Pai. Que haja um derramar do Teu Espírito Santo, Pai. Que haja um fluir do Teu Espírito Santo na vida, Pai, do Teu povo, Senhor. Que possamos experimentar algo novo, Jesus. Algo que nós nunca tenhamos vivido ainda, Senhor. Possamos viver na dimensão do Teu Espírito para fluir, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, Pai. Eu reconheço, Pai, as minhas culpas, os meus pecados e as minhas falhas, e eu te peço perdão, Senhor. E que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Espírito de Deus possa ter ministrado no teu coração. Que o Espírito de Deus possa ter enchido a tua vida. Possa ter enchido o teu coração, que você sinta a presença dEle, mas não apenas nesse culto, mas que você viva com Ele, que você esteja com Ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias, 24 horas do teu dia, esteja na presença dEle. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero convidar um amigão meu, pastor Alan, e ele vai estar vindo aqui. Estamos quase terminando, mas ainda temos um momento muito especial, que estaremos à mesa do Senhor, ceando com Ele. Amém? E como fazemos uma vez por mês, sempre que possível no primeiro domingo do mês,
nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor e manter viva a ordenança que o próprio Cristo nos deu e que Paulo reforça depois. Nesses tempos de dificuldade, de afastamento e de restrições médicas, alguns estão celebrando a ceia em casa, então você já separou os elementos, já sabe disso. Pode uma das pessoas exercer agora o serviço de diaconia. Se você está sozinho em casa, você não está sozinho, nós estamos conectados com você também, mesmo que à distância, mas você já pode separar os elementos da ceia aí consigo para podermos celebrar este momento. É um momento especial. Eu tive essa semana também o privilégio de visitar alguns mais idosos, alguns que estavam com uma restrição, visitar ainda que do portão para levar os elementos da ceia. Foi um prazer muito grande, porque é um ato em que nós declaramos e demonstramos para a pessoa de que ela pertence ainda à igreja, de que ela está conectada com a sua comunidade, de que a comunidade não esqueceu dela. E essa é a ordenança que Jesus nos dá. O texto que nós usamos da ceia é a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Paulo não guarda essa ordenança para si, mas ensina a igreja a fazê-lo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, distribuiu o pão aos que ali estavam e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. O pão é justamente o elemento mais simples, mais simplório da mesa de alguém. O pão está na mesa de todo mundo, é o alimento básico na vida das pessoas. E Jesus traz justamente essa mensagem de que nas nossas necessidades mais básicas, ainda assim ele está presente. O pão da ceia que Jesus celebrou era um pão muito parecido com o que nós usamos aqui na igreja, que é um pão praticamente sem fermento. O dele era sem fermento. É um pão que não era cheio de si. Porque Jesus fez isso. Jesus se esvaziou-se da sua glória, morrendo na cruz por nossos pecados. Então, lembrando disso, desse estado de humilhação, desse estado de esvaziamento que Jesus passou, eu te convido agora também a celebrar e rememorar, a manter viva na memória o sacrifício de Jesus representado no pão. Então, tomemos do primeiro elemento. Daniele, por favor. Vamos orar, então, agradecendo a esse Deus maravilhoso que se fez homem e veio aqui nessa terra, morreu no meu e no teu lugar. Senhor Jesus, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus. Nós te louvamos e te somos gratos, Senhor, porque o Senhor morreu por nós. Obrigada por esse sacrifício tão, Senhor, difícil, mas que o Senhor escolheu por nós, por amor, muito obrigada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, por esse corpo, por esse sacrifício, Deus. E nós queremos a cada dia, Senhor, fazermos o melhor para ti, Deus. Que as nossas vidas sejam entregues totalmente a ti, para que possamos fazer o melhor. Pois nada que fizemos, Senhor, chegará ao pouco que o Senhor fez, Deus. O Senhor fez muito por nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Mas a ceia não terminou aí, não. Ele distribuiu o pão, nos lembrou disso, mas o texto, inclusive, continua dizendo que depois de ter distribuído, ao fim da ceia, ele tomou um cálice só. Né? E disse: esse é o cálice do Novo Testamento, o cálice da nova aliança, celebrada no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice em memória de mim, todas as vezes que fizerem isso, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha.
Eu acho precioso esse finzinho do versículo 26, em que Paulo nos lembra da perpetualidade desse texto, de que enquanto houver uma igreja, enquanto houver uma comunidade que lembra do nome de Jesus, que lembra da sua ordenança, nós estamos unidos. Tomar da ceia, tomar do cálice do Senhor é um jeito de romper com o relógio, de romper o tempo, de romper o espaço e dizer que nós pertencemos à mesma igreja com quem está Abraão, com quem está Davi, com quem está cada um dos salmistas, com quem está cada um dos apóstolos, com quem está cada um dos autores bíblicos, cada um dos personagens bíblicos que nos ensinaram a ouvir a voz de Deus. Todos eles pertencem a uma grande igreja, da qual Cristo é o pastor, é o sacerdote, é o Senhor, e estar tomando do cálice traz à nossa lembrança exatamente isso. Por isso, lembrando de que, mesmo nesses tempos afastados, mesmo nesse tempo um pouco distante um do outro, nós ainda pertencemos a uma comunidade, nós ainda pertencemos ao mesmo cálice, à mesma aliança. É por isso que eu te convido, nesse instante, a tomar do segundo elemento, a tomar do cálice. Senhor, obrigado, porque nós temos sido purificados, limpos no seu sangue. Sangue inocente, sangue do Cordeiro derramado na cruz, no sacrifício maior, no sacrifício perfeito, em que Jesus, o sumo sacerdote, o profeta do Senhor, anunciou a boa mensagem, mas anunciou praticando ela, derramando o seu sangue na cruz em perdão dos nossos pecados. Dessa forma, o sacrifício de Jesus realizado ali nos atinge até hoje, nos santifica até hoje. Reconhecemos isso sobre a nossa vida. Reconhecemos o nosso pecado, as nossas transgressões, mas sabemos que em Jesus nós temos um sacerdote. Sua palavra fala que esse é o cálice da nova aliança. Que essa aliança seja viva no coração de cada um. Que essa aliança seja presente na vida de cada um. Que cada um que hoje pode celebrar a ceia conosco, seja na Igreja do Bom Retiro, seja em qualquer igreja sobre a face da terra, que eles possam estar conosco, conectados com a igreja, com a grande igreja, que é a igreja que atravessa todos os tempos, igreja perfeita, igreja comprada por Cristo, a noiva amada por Cristo. Que a nossa memória seja clara de que nós pertencemos a esta igreja. Agradecemos por esta oportunidade conquistada na cruz por seu sangue, relembrado hoje no cálice, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo privilégio de poder entrar na sua casa. Fazemos isso com muita reverência, com muita licença, pelo privilégio de entrar na sua casa e ministrar a ceia sobre a sua casa. Se você está nos assistindo à distância e nesses tempos precisa estar à distância, nós entendemos isso faz parte. Mas assim que possível, se você tem condições, procure uma igreja, esteja com a comunhão dos santos, esteja com a comunidade ali, porque isso só vai trazer benefícios para a sua vida. Nós seguimos aqui relembrando e praticando essa cerimônia memorial até, como disse Paulo, até o dia que ele venha. Eu gostaria muito de poder um dia, lá no céu, sentar junto com você e com o Senhor na mesma mesa e celebrarmos juntos, então, o casamento do Cordeiro, quando nós estaremos lá como a noiva de Cristo. Queridos, nós encerramos o culto de hoje com muita alegria. Muito obrigado por você ter acompanhado nós até aqui. Queremos logo estar presentes, mas enquanto é possível, mesmo virtualmente, nós encerramos o culto com muita alegria. Estenda sua mão para cá, para nós encerrarmos com a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo, necessárias nesse tempo da adversidade, sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.